Olá, o Saber Direito Debate está no ar. Hoje falando com o professor Carlos André Nunes. Ele que é especialista em redação jurídica, sócio fundador do Instituto Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa e Redação. E além disso, ele representa a Ordem dos Advogados do Brasil nas discussões para o Tratado Internacional que reforma a ortografia da língua portuguesa. Professor, muito obrigado pela participação, por estar aqui. Obrigado eu, Daiane, e olá a todos os telespectadores do Saber Direito. Pois é, um tema muito importante, né? Redação jurídica. De que forma que influencia no processo esse tema que o senhor abordou nas aulas e é fundamental? Daiane, não há como, sob qualquer hipótese, fazer qualquer tipo de processo de comunicação sem o entendimento do processo redacional. É por meio do processo redacional que nós podemos nos comunicar. Quando um jornalista se comunica, ele se comunica por meio de textos. Há alguns, por exemplo, como o editorial, há também o famoso artigo de opinião, que também é feito por não jornalistas, mas todos nós, quando vamos nos comunicar, nós temos, obviamente, a relação com a produção textual. Não é diferente com o advogado, não é diferente com o magistrado, com o membro do Ministério Público, com o jurista em geral. Todos nós nos comunicamos por meio de um determinado projeto de pensamento, e esse projeto de pensamento é a chamada redação jurídica. Portanto, é absolutamente impossível sobreviver no mundo jurídico sem um conhecimento técnico em redação jurídica. Pois é, e quais foram as influências, né, de todas as mudanças na ortografia na redação jurídica? Bem, a redação jurídica, Daiane, é muito mais ampla do que a ortografia. Quando se fala em redação, como disse, se fala em pensamento. Então, nós falamos na teoria tridimensional do pensamento, é o caso específico do que acontece com as petições iniciais, nós falamos especificamente sobre a narração jurídica, sobre a dissertação jurídica, falamos sobre a injunção jurídica, que efetivamente estão ligadas ao pensamento. A nova ortografia, como o próprio nome diz, é ortografia. Ela não está ligada necessariamente ao pensamento, mas ela está ligada à palavra em si. A ortografia não é a mesma coisa que língua, é um dos aspectos da língua. A ortografia, certamente, por ter sido alterada e algumas palavras do mundo jurídico também terem sido alteradas, ela gerou efetivamente uma alteração do ponto de vista gráfico. E isso, obviamente, do ponto de vista estético, causa uma determinada alteração nas nossas vidas como advogados. Algumas palavras que foram alteradas, nós temos que nos adaptar e escrever de acordo com a norma culta, que é o que a sociedade espera de nós advogados, magistrados, membros do Ministério Público. Português forense, o que é isso, professor? Pois bem, muita gente confunde redação jurídica com português forense. A redação jurídica, como disse, está ligada ao ato de redigir. Uma petição inicial é estudada por meio da redação jurídica, uma sentença é estudada por meio da redação jurídica, mas o português forense é o aspecto linguístico que é utilizado dentro da redação jurídica. Então, por exemplo, a utilização de um elemento de coesão referencial anafórico, por exemplo, nesses termos, né? Muita gente tem dúvida se é nesses termos ou nestes termos. Esse aspecto linguístico é que nós chamamos de português forense. É a língua portuguesa usada na redação jurídica. Termos técnicos do direito, como, por exemplo, autos processuais, estão ligados à significação, e isso seria estudado no chamado português forense. Todos os aspectos que na língua portuguesa são específicos do direito, alguns até chamam de juridiquês, são ligados especificamente ao português forense. Já a redação é a forma de fazer com que esse pensamento se materialize no texto. Nesse português forense há os desvios? Há muitos. É uma tendência, infelizmente, muito grande de que nós, colegas advogados e promotores, membros do Ministério Público, pelo fato de que as instituições no Brasil, em razão de uma quantidade muito grande de faculdades de direito, algumas muito boas, outras nem tanto, tendem a ter realmente, lamentavelmente, muitos desvios. Esses desvios vão até a pronúncia da palavra, pronúncia equivocada, como, por exemplo, muitos colegas dizem, por exemplo, subsídio em vez de subsídio, até mesmo desvios de natureza de análise sintática, em vez de escreverem isso posto, escrevem isto posto. Então, são muitos desvios, sim. Certo, professor, há uma discussão com relação à alteração, né, da língua portuguesa. Vai ter um tratado a respeito disso?
já existe um tratado, chama-se Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Esse tratado de direito público internacional, ele foi feito entre a República Federativa do Brasil, República de Portugal e as outras nações chamadas lusófonas, que fazem parte da CPLP, que é a Comissão dos Países de Língua Portuguesa. Essa comissão, para defender o aumento da língua portuguesa no mundo, inclusive, a língua portuguesa cresce no mundo, imagina, muita gente pensa que não, mas cresce, inclusive com esses negócios, China, Brasil, nós resolvemos fazer com que houvesse uma mesma ortografia. Veja, Daiane, a língua portuguesa está entre as únicas línguas mais faladas no mundo que tem mais de uma ortografia. O inglês só possui uma ortografia. O espanhol só possui uma ortografia. Ora, não faz sentido, em hipótese alguma, o português possuir mais de uma ortografia. É claro que toda reforma, ela gera problemas, ela gera desgastes, mas, evidentemente, é muito importante para o desenvolvimento, inclusive, nacional, fazer com que nós saímos do Brasil e outras pessoas possam, evidentemente, conhecer a língua portuguesa, muito até pelo próprio Brasil. Agora, as palavras jurídicas vão ser alteradas? Vai ter mudança e o advogado tem que ficar de olho? Tem que ficar de olho, houve muitas alterações. Vão de trema essas alterações, o fim do trema, como é o caso, por exemplo, do verbo arguir, na palavra arguição, em arguição de incompetência, por exemplo, até mesmo pela utilização do hífen, passam também por isso. É importante saber que coautor não tem mais hífen, sob qualquer hipótese, que coerdeiro não tem H, não tem mais hífen, que semiaberto, por exemplo, também perdeu o hífen. Então, houve sim alterações com que o advogado vai ter que se acostumar, e essas alterações, inclusive, estão ligadas também a Portugal. Tanto que estive em Portugal, representando o Conselho Federal da OAB, junto com a presidente do Conselho Federal de Portugal, que é a Bastonari, para que nós discutíssemos essas reformas e pudéssemos, inclusive, fazer com que no vocabulário geral da língua portuguesa as palavras do mundo jurídico lá estivessem, para que nós, advogados e juristas em geral, possamos saber quais foram as palavras que foram alteradas. Agora, professor, o tratado, ele pode facilitar, digamos assim, o relacionamento, a relação entre esses países da língua portuguesa? Embora muitos digam que não. Não faz diferença? Não faz diferença, porque o aspecto ortográfico não faz. Há sim uma diferença, primeiro, por falar nesse assunto. O fato de falar nesse assunto já estabelece algo que não havia antes, né? Essa relação de amor e ódio pela lusofonia. Nós temos que nos voltar um pouco mais a Portugal. Afinal de contas, foi, evidentemente, de lá que muitos de nós, em termos culturais, viemos. Então, é uma discussão bastante interessante. Há um fortalecimento, sem dúvida qualquer, em relação a Portugal, mas não só a Portugal. Há países africanos que estão em fase de crescimento. É o caso, por exemplo, de Angola, e certamente vai ser muito importante para o Brasil ter relações comerciais com esses países. É muito importante para países como esses também terem relação com o Brasil. E ratifico, a língua portuguesa, quando ela cresce, o nosso país também cresce. Imagine a Europa e outros países, e lá as pessoas falarem em língua portuguesa, se comunicarem em língua portuguesa. Isso hoje não é uma utopia. A CPLP, que é a Comissão dos Países de Língua Portuguesa, entende que isso é possível, e a Ordem dos Advogados do Brasil certamente estará à disposição no que for necessário para ajudar. O senhor continua aqui a conversa, daqui a pouco tem mais bate-papo a respeito do tema e a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a conversa, o debate com o professor Carlos André Nunes. Não saia daí, daqui a pouco. Quando você deixa de pagar algum imposto, como do seu carro, o seu nome pode ficar inscrito na lista de inadimplentes do governo. Agora, o que acontece quando o governo tem uma dívida com você e não paga? Esses são os precatórios. Para falar sobre o tema, teremos 2 especialistas no assunto. Saiba tudo sobre precatórios no OAB Nacional Entrevistas desta semana. Não perca! Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
E o Saber Direito Debate está de volta. Hoje a conversa é com o professor de redação jurídica, Carlos André Nunes. Professor, olha só, o português hoje é a terceira língua mais falada, atrás do espanhol, atrás do inglês. O fato de ter várias ortografias, isso impede a divulgação e a prática desse idioma? Sim, como você falou, é a terceira língua ocidental mais falada e é a mais falada no hemisfério sul. Não resta a menor dúvida. Repito, embora alguns entendam que não há diferença, porque o fato de ser entendido em Portugal, no Brasil, com ortografias diferentes, não há diferença, do ponto de vista político e de tratado internacional, de política internacional, faz diferença sim. A lógica de se falar numa nova ortografia hoje não se fala apenas no aspecto do ponto de vista linguístico, se fala também do ponto de vista comercial, se fala principalmente do ponto de vista do que nós chamamos de lusofonia, que é essa relação da cultura da língua portuguesa. Nós temos, por exemplo, alguns países lusófonos, que é o caso, por exemplo, de Goa, que tem uma influência extraordinária de outras culturas. Nós precisamos, inclusive, fazer com que a influência da língua portuguesa e da cultura da língua portuguesa possam estar nesses países e nós não permitimos que esses países, por exemplo, sejam apoderados, é o caso de Moçambique, por exemplo, pelo inglês. Nós precisamos fazer com que haja um fortalecimento da nossa cultura. E não é obrigatoriamente da cultura portuguesa, embora o nome seja lusofonia, o Brasil tem uma influência muito grande na cultura lusófona. É só ir a Portugal e perceber que Chico Buarque está lá por todos os lados, vários compositores brasileiros estão. Então, na verdade, eu entendo que não é só o fortalecimento de uma ortografia, é o fortalecimento de uma cultura da EME. Agora, redação jurídica, professor, hora de saber um pouquinho da carreira do professor. Esse tema sempre esteve presente na carreira ou depois o senhor fez uma alteração? Eu costumo falar como disse o Machado de Assis, né? Eu uno, assim, as duas pontas da minha vida. E as duas pontas da minha vida profissional, né? Porque existe a minha vida familiar, com que também sou muito feliz, mas a minha vida profissional está intimamente ligada a aspectos ligados a português e ao direito. Não consigo me ver, em hipótese alguma, apenas como jurista ou apenas como linguista. Há aí uma relação direta, e sempre houve, do português com o direito. Pelo direito por quê? Porque o direito estabelece a promoção da justiça e a língua é a materialização da possibilidade de pensamento em relação a esse sentimento de justiça. Então, eu comecei aos 20 anos de idade já nos estudos de língua portuguesa voltado ao direito e hoje estudo o assunto, tenho cada vez mais me especializado no assunto e acredito que seja um ramo tão logo possível de ser estudado academicamente de maneira mais profunda e as universidades, eu acredito que devam criar uma cadeira específica para esse assunto nos doutorados, tão logo seja possível. Pois é, isso que eu queria saber do senhor. O senhor já falou da importância da redação, desse caminho junto, né, de redação e direito. Agora, o senhor acha que o profissional ele sai bem preparado para unir essas duas coisas ou ele sai só preparado, preocupado, focado no direito e esquece um pouquinho que ele vai precisar dessa redação? Eu presido a Comissão de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil e o que eu percebo é exatamente um problema muito sério hoje eu vou chamar de operador do direito, não do jurista. Antigamente, o que nós percebíamos é que quando se saía de uma faculdade de direito, se saía com um conhecimento extraordinário, por exemplo, em antropologia, em sociologia, em filosofia e, obviamente, em língua. Lamentavelmente, de 1996 para cá, com uma quantidade muito grande de faculdades, houve uma deteriorização do ensino jurídico e, obviamente, houve uma deteriorização do profissional que sai do direito, profissional inclusive em termos linguísticos. E isso é perceptível nos concursos públicos. A maioria não passa em concurso público não é por causa do aspecto jurídico, mas pelo aspecto linguístico. Não conhece, não consegue interpretar, não consegue ler e evidentemente, por causa disso, o Brasil tem um dos problemas mais sérios do mundo em relação a aspectos de educação jurídica. Nós estamos formando técnicos. O advogado não pode ser obrigatoriamente ou somente um técnico, ele tem que ser um intelectual. Também técnico, obviamente, mas ele também tem que ser um intelectual. A história demonstra que os advogados mudaram a história do Brasil e isso tem sido cada vez menos comum em razão
lamentavelmente, de um ensino que chega a ter muitos problemas. Agora, professor, conversar com um operador do direito, um profissional do direito, nem sempre é uma tarefa fácil, né? Os termos técnicos, às vezes, deixam a gente que não entende muito, né? Boiando, digamos assim. Existe essa necessidade mesmo ou dá para ser menos técnico? Sua pergunta é muito interessante e já me debrucei sobre ela e muitas vezes na universidade. Bem, dá para ser menos técnico, mas dá para ser menos técnico com quem não é da área jurídica. Nós estamos conversando aqui agora, você, jornalista, e vocês, jornalistas, têm termos técnicos. Você não usa os seus termos técnicos comigo, que não sou jornalista. Pois bem, mas você usa os seus termos técnicos com outros jornalistas. Vocês se entendem, concorda, Daiane? Agora, nós, juristas da mesmíssima sorte, nós temos que usar os nossos termos técnicos com outros juristas em momentos, por exemplo, como uma sessão, né, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Seria isso exibicionismo? Não, em hipótese alguma. É porque a língua materializa o pensamento. E algumas palavras comuns, aquelas palavras que não são do mundo jurídico, às vezes não conseguem materializar o pensamento que nós, juristas, temos a respeito de determinado assunto. Esse é o grande detalhe, não há exibicionismo nisso. Agora, se um colega jurista se utilizar de um termo técnico com quem não é jurista, aí certamente não há adequação linguística. Então, devagar com andor em relação a esse aspecto, acho que todos precisamos ter. Aspectos técnicos devem ser utilizados exatamente por aquele que conhece o termo técnico. Do contrário, nem pensar. Quem não conhece precisa entender o que o outro está falando, né? Comunicação é tudo, já dizia o velho Chacrinha. Professor, daqui a pouquinho a conversa continua. A gente vai para um rápido intervalo e o professor vai trazer dicas de bibliografias. Não saia daí, daqui a pouco. O Cine Brasil revela momentos decisivos da vida do artista plástico brasileiro Cândido Portinari. O documentário Portinari do Brasil é a atração desta semana da faixa de filmes da TV Justiça. Cine Brasil, a visão de documentaristas brasileiros sobre a realidade do nosso país. O que é biometria? Biometria é um método de reconhecimento individual baseado em medidas biológicas, como, por exemplo, as impressões digitais. A tecnologia proporciona segurança e confiabilidade. Por isso, foi adotada pela Justiça Eleitoral para identificar os eleitores no dia da eleição. O Saber Direito Debate está de volta. O professor André trouxe, como prometido, as dicas de bibliografias. Durante o intervalo, o professor trouxe os livros aqui para a gente, 4 obras. Ele vai explicar uma por uma rapidinho, dar um resumo, dizer por que indicou. E a primeira é de Michael Sandel. Justiça, o que é fazer a coisa certa? Como é que essa história que tem aqui redação, tem aqui direito, tudo junto, professor? Como eu dizia, Daiane, no momento anterior que nós conversávamos, o jurista, necessariamente, ele é construído antes mesmo do direito, antes mesmo da ciência jurídica. Ele tem que ser ligado a um aspecto, inicialmente, de filosofia, de ética. E esse livro, que é Justiça, de Michael Sandel, é um intelectual estadunidense e, aliás, os Estados Unidos têm sido pioneiros nesse aspecto ligados à ética. Hoje nós temos um problema muito sério no Brasil. Técnicos não têm necessariamente ética, né? Alguém que seja técnico pode não ser uma pessoa que esteja ligada à autoridade, não estude, não pense em valores éticos. E ele traz, como tem sido comum nos Estados Unidos, uma reflexão sobre qual é a relação da ética com o mundo jurídico e, necessariamente, a relação da ética com o mundo capitalista. Não há mais como, Daiane, viver no mundo como está, com essa desigualdade social. E o direito tem, obrigatoriamente, por natureza, a função de diminuir essas desigualdades sociais. E isso ele fala no livro chamado Justiça. Não pode deixar de ler esse livro, é um livro extraordinário, muito interessante, não do ponto de vista linguístico, mas do ponto de vista da ética e do ponto de vista da filosofia.
Vamos para a segunda dica do professor André. Manual de Redação Forense e Prática Jurídica, de Joseval Martins Viana. O que tem de bom aqui, professor? Olha, esse livro é um livro em que eu me baseio, inclusive nas minhas aulas, para falar especificamente sobre a chamada redação jurídica, sobre o que nós chamamos de português forense. Esse livro traz uma reflexão muito interessante e prático, é muito importante observar, ele é muito prático, sobre a chamada redação jurídica. Como é que se constitui esse processo de redação jurídica, o que é, por exemplo, narração jurídica, o que é descrição jurídica, o que é injunção jurídica, isso que não se vê muito, por exemplo, em algum livro que é mais superficial, que fala apenas sobre procuração. É um livro um tanto quanto mais científico que vai falar sobre o assunto de uma maneira um pouco mais aprofundada do que se vê, geralmente, nos outros livros. Quer dizer, ainda está escasso isso no mercado, né? Ainda muito escasso exatamente por quê? Porque nesse período da década de 90 para cá, preocupou-se muito com o aspecto apenas técnico. De alguém não perceber a diferença entre dispositivo e norma, aquele estudo, eu diria assim, muito superficial. Embora muita gente estude muito, mas é um estudo que é pouco reflexivo. Por isso está escasso, mas eu tenho certeza que a tendência de que isso acabe. Muitos colegas estão tendentes a fazer um estudo mais aprofundado sobre o assunto. Certo. Terceira sugestão do professor, obra dele, A Nova Ortografia da Língua Portuguesa, já a segunda edição. Prático, resumidinho aqui para o aluno, para o futuro profissional e para o profissional, professor? Extremamente prático, eu tomo a liberdade de indicar esse livro. Eu tive muita satisfação de escrever esse livro. Foi um dos livros que me fez efetivamente ter orgulho, efetivamente, de falar sobre língua portuguesa. Porque falar sobre a nova ortografia, como eu disse, não é falar apenas sobre o aspecto ortográfico, mas também é mergulhar na cultura lusófona. Aí eu tento escrever de maneira, como você colocou muito bem, muito prática, muito objetiva, e esse livro, ele tende a ser não só para juristas, mas para qualquer um que queira saber sobre a nova ortografia. A segunda edição já está esgotada, estamos trabalhando na terceira edição e estamos escrevendo também um outro livro sobre o que mudou na ortografia nas palavras do mundo jurídico. Já é um outro livro que é só ligado ao direito. Deve ser lançado em agosto, setembro, novembro, não se sabe ao certo ainda. Vejamos. Pois é, professor, a missão do senhor é muito importante, não para, né? Porque é complicada essa história de ensinar como redigir, ensinar como, que não é o técnico, né, que o senhor falou. O técnico, o aluno aprende na faculdade, ele tem mais essa área mais ampla. Agora, é difícil depois para quem escreve ensinar ao profissional como redigir, como fazer isso de acordo com as normas? É difícil, mas é gratificante, até porque há no Brasil muitos alunos, eu diria intelectuais. Eu sou muito orgulhoso, por exemplo, dos alunos que eu tenho, são verdadeiros intelectuais, inclusive podem ser muito bem lapidados. E o objetivo do professor é até menos do que ensinar, é gerar uma reflexão para fazer com que eles se tornem efetivamente grandes juristas. Então é uma missão que eu diria assim, muito gratificante e sou extremamente feliz pela oportunidade que eu tenho de as pessoas me ouvirem, de refletirem conosco, conversar conosco a respeito da última flor do Lácio e do direito. Ok, a quarta sugestão, última sugestão de bibliografia do professor Carlos André, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Esse não pode faltar, né, professor? Esse não pode faltar. Eu diria até que, metaforicamente, a todos os colegas que nos veem aqui agora, nos ouvem, essa é a Constituição da República Federativa em relação à língua portuguesa. Vai ser lançado agora o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, sexta edição. Esse vocabulário ortográfico da sexta edição vai ser lançado em conjunto com a Academia das Ciências de Lisboa. Inclusive, ao final do ano, eu estarei em Portugal, junto com os membros da Academia de Ciências de Lisboa e com os membros da Academia Brasileira de Letras, aqui do Brasil, né, para que nós possamos efetivamente ter um congresso de discussão a respeito dessa sexta edição, que já vai ser lançada já ao final do ano, e no ano que vem já deve estar, que todos possam comprar. Nesse momento, se o aluno quiser adquirir esse livro, pode, mas ele pode também, Daiane, ir ao site da Academia Brasileira de Letras e simplesmente colocar lá Volpe. Ao digitar Volpe, que é isso aqui, essas palavras que estão aqui, ao digitar aparecerão todas lá, ou seja, sem custo algum, ele pode ter o Volpe no celular dele,
ele pode ter o VoLP no aplicativo, ele pode ter o VoLP no computador dele. Professor, eu faço sempre essa pergunta para os nossos entrevistados e para o senhor não poderia ser diferente, até porque cabe bem direitinho. A gente sabe que direito, língua portuguesa, concurso público é o que mais, né, é muito cobrado. Qual é a dica que o senhor dá agora para o concurseiro, para aquela pessoa que está focada no concurso público, seja para ser o defensor, que ele queira exercer a profissão, mas seja um funcionário da administração pública? Qual a dica que o senhor dá para esse ramo, né, para fazer uma prova boa? E a gente sabe que no caso do concurso, né, às vezes não se tem muito tempo. Qual é a dica do senhor? Eu sou professor de concursos públicos lá em Goiânia, no meu instituto, já faz 6 anos especificamente no Instituto e mais 6 anos, ou seja, 12 anos eu sou professor de concurso público com muito orgulho. Eu acredito que o concurso público é bastante interessante porque estabelece o aspecto de meritocracia. E é nesse sentido que eu digo que a meritocracia é o que há de mais interessante no concurso público. Aquele que é o concursando, o concurseiro, precisa focar, precisa estudar. No caso específico de língua portuguesa e no caso específico de produção textual e das matérias base que ele terá no concurso público. Ou seja, eu vou prestar concurso, por exemplo, para auditor da Receita Federal, é um exemplo clássico. O que eu vou estudar? Eu vou estudar língua portuguesa, eu vou estudar redação, eu vou estudar direito constitucional, direito tributário, eu vou estudar economia, eu vou estudar aquilo que efetivamente cai, mas eu estudo com profundidade. Não há, sob qualquer hipótese, essa tendência que se tem observado hoje em dia em muitas cidades no Brasil, de que se passa no concurso com muita rapidez. Isso não é verdade. Concurso é até passar e concurso necessariamente tem que ter no mínimo 2 anos para que haja um amadurecimento. Nesse momento, tem que se focar. Não estude de maneira superficial. Estude principalmente produção textual e língua portuguesa e direito constitucional e administrativo, o direito que está ligado especificamente ao cargo, com profundidade. Um ponto importantíssimo, resolver prova. Porque ao resolver a prova, você conhece qual é a lógica da banca e, consequentemente, percebe como essa banca pensa e aí ratifica todos os conhecimentos com base no que ocorre pela banca. Não fazer prova, na nossa concepção, é um dos maiores atrasos que os futuros servidores públicos têm. Ok. Professor Carlos André, um bate-papo interessantíssimo. Fiquei muito interessado, vou atrás agora desse assunto e agradeço a participação do senhor. Presença, disponibilidade e o Saber Direito Debate está sempre à disposição. Obrigado Daiane, obrigado a todos aqui no Saber Direito e eu também estou sempre à disposição com acento indicador de crase para não faltar o aspecto da língua portuguesa. Coisa boa, olha só, uma conversa muito bem-humorada. O professor Carlos André ficou atento às dicas do professor Carlos André. Pois é, vai atrás de tudo que ele disse. Viu? O Saber Direito Debate fica por aqui, infelizmente, mas obrigada a você pela companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. E você sabe, pode também acompanhar a programação pelo site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.